Está no ar o DNA Cast, o seu podcast sobre saúde, e hoje nós temos uma convidada especial, Angélica Pires, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica. Então, seja muito bem-vinda, Angélica. Obrigada. Então, eu sou Angélica, eu sou fisioterapeuta e atendo na área de fisioterapia pélvica e uroginecológica. Quanto tempo já faz que você está atuando nessa área, Angélica? Então, fazem 2 anos e meio. Tu trabalha com isso. Antes, tu já trabalhou com algumas outras coisas. Como é que foi esse início nessa área? O que te chamou para esse público? Então, fazem 2 anos e meio que eu sou formada, tá? E no início, já na graduação mesmo, eu tinha interesse na área de fisioterapia pélvica, né? A gente vê durante a graduação várias áreas de especialidades, então essa foi uma área que eu me interessei. Quando terminou a graduação, eu comecei os atendimentos em fisioterapia ortopédica e traumatológica, mas eu já comecei a pós em fisioterapia pélvica. E aí, logo após, no início já da pós mesmo, eu comecei os atendimentos na área de pélvica. E fala um pouquinho o que você faz, então, dentro da fisioterapia pélvica, assim, que áreas você trabalha ali dentro, que público você trabalha? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a fisioterapia pélvica, ela abrange tanto o público feminino como masculino, né? Mas eu me especializei na área de mais feminino mesmo, não atendo homens, né? Dentro da fisioterapia pélvica, então, a gente trabalha disfunções da região pélvica, da região do assoalho pélvico ali, então, incontinência urinária, incontinência fecal, a parte do sistema também intestinal, né? Constipação, pré-parto, pós-parto também, essa parte de diástase, reabilitação de abdômen, então abrange toda essa região de pelve. É uma área bastante interessante e são situações, vamos dizer assim, que levam os pacientes até você que muitas vezes deixam a pessoa bastante constrangida, né? São coisas que não são muito faladas, que as pessoas não assumem muito. Então, é bacana entender que tem uma área específica para isso, que trabalha com isso diretamente, que pode ajudar muitas mulheres. Em ajudar mulheres, nós temos um público lá no DNA que é basicamente feminino, né? Nossa maior clientela lá, a maioria dos nossos alunos é o público feminino. E uma das reclamações, né, uma das queixas delas é sobre incontinência urinária. Algumas alunas nos relatam, e isso só acontece depois de um tempo, né, que a gente tem uma intimidade com elas, elas nos relatam escapes de urina durante o treino, e aí elas trazem situações da vida delas. O que causa esse escape? O que causa? Quais são os fatores que levam uma pessoa a ter incontinência urinária, Angélica? Isso. Então, Julie, essa questão de incontinência, como tu comentou, ela gera, assim, uma alteração mesmo na autoestima da mulher, né? Então, elas nem sempre comentam. Então, tem estudos que mostram, né, que a cada 10 mulheres, então 7 apresentam incontinência urinária. Nossa, é altíssimo. É bem uma porcentagem alta. Mas a maioria não comenta, né? Então, por questão de vergonha. O que pode causar a incontinência são vários fatores, mas o principal, digamos assim, é a fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico é essa musculatura da região íntima que ele tem uma função de sustentar os órgãos, né? Então, por exemplo, quando a gente fica em pé, digamos assim que o nosso útero, a bexiga, o intestino, eles não caem por causa dessa musculatura que está ali sustentando, como né? Se fosse uma redinha ali embaixo Isso. Que sustenta tudo isso. E essa musculatura ela precisa estar funcional. Nem sempre é questão de força. Estou com o assoalho pélvico fraco, por isso que estou perdendo. Não, às vezes é coordenação, flexibilidade. Então, essa musculatura ela precisa estar funcional. Outros fatores, digamos assim, de risco que podem causar incontinência é a gestação, tá? Independente da via de parto. Então, é o peso do bebê mesmo que vai interferir nessa musculatura e não a via de parto. A obesidade,
O aumento da pressão dentro do abdômen, né? Então, já estou com a musculatura um pouquinho fraca ali embaixo e vou fazer alguns exercícios, não ativo muito bem o meu abdômen, né? Eu vou causando pressão, como se fosse cada vez empurrando mais esses órgãos para baixo e o assoalho pélvico acaba sobrecarregado. Então, ali eu vou ter o escape, né? Ele não consegue prender. Uhum. Por exemplo, ó, a gente tem um relato de uma aluna nossa, assim, ela comentou com a gente que ela tem a sensação de estar com a bexiga cheia o tempo todo e que começou a ter esse escape em alguns movimentos onde ela tinha um pouco mais de impacto e passou a ter isso durante o dia, para dançar, para quando ela vai tossir, quando ela vai fazer qualquer tipo de esforço onde realmente cause uma ação dessa musculatura da região do abdômen. Existe uma progressão disso? A gente pode identificar esse tipo de escape ou, enfim, a incontinência muito cedo? Como é que seriam os primeiros sintomas disso, para a gente conseguir identificar precocemente? Então, qualquer perda de xixi, então, independente se é uma gotinha, se é um jato, ela é considerada incontinência, né? Então, qualquer perda de xixi, já estou incontinente, tá? É um sinal. O xixi só pode sair de dentro de nós, digamos assim, dentro da bexiga, com a nossa permissão. Existem basicamente dois tipos de incontinência, que é a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. Qual que é a diferença delas? A incontinência urinária de esforço, a pessoa ela perde o xixi quando ela vai realizar algum esforço. Pode ser o espirro, a tosse, às vezes carregar um balde pesado, ou na academia durante um agachamento, um trampolim, né, ou pular corda. E a incontinência urinária de urgência é quando, por exemplo, eu estou sentada aqui e do nada, assim, subitamente me dá uma vontade enorme de fazer xixi, eu não consigo segurar. Aí já começo a sentir que está molhando minha calcinha, eu preciso sair, digamos, correndo para fazer o xixi. E muitas vezes não consegue chegar ao banheiro, né? Geralmente, como que é o início? As pessoas começam a perder gotas mesmo. Molhou um pouquinho a calcinha, 2, 3 pinguinhos, mas consegui segurar. Só que isso vai passando, elas vão deixando. E tem pessoas que chegam no consultório e falam, eu estou perdendo xixi já fazem 3 anos. Então, já fazem 4 anos. Quanto antes a gente detectar esse problema, melhor, mais rápido é o tratamento. Então, a evolução é melhor. Então, como eu estava comentando, começa com pingos, mas ali a pouco começa jato. Então, sai um jatinho ou não consigo mais segurar. Aí acaba molhando toda a calcinha, marca mais a calça, tá? E durante a prática esportiva, é uma queixa muito comum. Muito comum. Então, as pessoas, às vezes, acabam abandonando o esporte, né, o exercício, devido a essa perda. Mas, o que acontece? Abandonar o exercício não vai resolver o problema, né, porque aquela musculatura vai continuar prejudicada. Então, precisa de um tratamento, precisa de uma avaliação para a gente identificar essas alterações e tratar. E existe uma idade que geralmente acomete as mulheres ou não tem idade para isso começar? Começa com depois dos 30, antes dos 30, depois dos 40 ou isso não interfere? Não interfere. Antes dos 30, há perdas já, né? Uma vez as pessoas acreditavam assim, a questão da bexiga baixa, né? Que elas falam, quando eu ficar... Isso é coisa de pessoas mais idosas. Não tem clientes que vêm para o consultório, já tem de pessoas de 22 anos que têm perda no exercício, tá? É que assim, essa musculatura do assoalho pélvico, ela é uma musculatura como qualquer outra do nosso corpo. Então, eu preciso ter consciência dessa musculatura, eu preciso ativar ela durante os meus exercícios para mim manter ela, digamos, funcional. Então, se eu vou na academia 3 vezes na semana treinar, digamos, braço, para mim ficar com o meu braço forte, eu também preciso ter um cuidado com essa musculatura, eu preciso treinar ela. Então, a questão da idade, tem pessoas bem jovens que já apresentam queixas, como pessoas mais velhas. Claro que com o passar do tempo, por questões de hormônios, questão de colágeno, né, elastina, essa musculatura ela vai ficando mais fraca, e a tendência de perda é maior,
tá? É maior. O tratamento também é um pouquinho diferente com pessoas mais velhas. Como se fossem acumular fatores de risco, né? Conforme a idade vai chegando, né? Isso aí. Essa musculatura, a gente que trabalha com exercício, o próprio exercício, ele deveria ativar automaticamente a contração dessa musculatura. Então, para quem não sabe, existe sim a possibilidade de você trabalhar somente essa musculatura, né? De você fazer as contrações isoladas, mas o nosso sistema, ele é tão perfeito, né? Que quando você faz qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de sobrecarga, automaticamente essa musculatura deveria contrair. Então, se não, né, muita gente teria, né, incontinência urinária. Mas nosso corpo foi feito para que automaticamente essa musculatura contraísse. Então, quando eu for levantar qualquer tipo de peso, quando eu for me mexer de qualquer maneira, eu deveria ter uma contração dessa musculatura automática. Só que o que acontece no decorrer é que eu perco a capacidade disso. O que eu, professora de educação física, visualizo? A nossa vida muito sentado, a nossa vida inativa, e eu falo que o sedentarismo, eu acho que não sei se nos achados como fator de risco, mas eu vejo como um fator de risco. Quanto menos exercício eu faço, quanto menos ativa eu sou, e isso vem desde criança, não é só da vida adulta, né? Quanto mais anos de inatividade você vai acumulando, mais fator de risco ou mais propenso eu fico. Porque o exercício por si, a caminhada, o jogo, a brincadeira, o exercício da musculação, o exercício de qualquer esporte, naturalmente ele fortalece essa musculatura. Porque não existe como separar o assoalho pélvico da região do abdômen, da região glútea, da região do tronco. Ele está todo interligado. A gente sabe que existe essa ligação. Então, se eu for fortalecer qualquer parte do meu corpo, eu já estou ativando essa musculatura ali de forma inconsciente, às vezes. Eu não estou percebendo que ela está ativa, mas ela está ativa. E eu percebo assim, que quanto mais anos de sedentarismo eu acumulo, mais fácil é eu ter esse tipo de situação, da incontinência urinária por si só. Existem outras tantas coisas, né, que afetam o assoalho pélvico. Mas eu vejo que o sedentarismo eu encararia como um dos fatores de risco maiores hoje. E aí tu vai acumulando os outros, né, depois para aumentar essa chance. Sim, e é isso mesmo. O abdômen e o assoalho pélvico, eles trabalham junto. Então, qualquer aumento de pressão dentro do abdômen vai interferir no assoalho pélvico. Então, muitas clientes, elas chegam no consultório e elas não têm consciência dessa musculatura. Elas não conseguem. Eu peço uma contração, né, contrai o assoalho pélvico. Não sabe como fazer. Não consegue movimentar o músculo. E é como tu disse, Julie, essa musculatura, ela é automatizada para ela se contrair junto com outros movimentos que a gente faz no corpo. Só que com o passar do tempo, essa musculatura ela vai perdendo, por fatores de risco mesmo, né? Então, ela vai perdendo essa automatização. Então, ao invés dela contrair, ela fica ali, digamos, descansando, o tempo todo descansando. Então, a pessoa começa a apresentar ali já os escapes, né? Então, eu preciso ter uma contração é como se fosse o respirar. A gente não pensa para respirar, né? É uma coisa automática. A gente está falando e tá, digamos, parado, está ali respirando. O assoalho pélvico, ele precisa ter essa automatização também. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um abdominal, vou fazer um agachamento, eu preciso que ele esteja ativo. Porque se ficar tudo solto, é como se eu estivesse empurrando ali essa musculatura para baixo, né? Então, vai gerar um desconforto, né? Isso. E me fala um pouco assim, existe alguma coisa relacionada à parte emocional, à parte neural, que pode interferir em perder essa habilidade, em perder essa capacidade de sustentação, ou isso ainda não é provado? Existe algum fator neural envolvido nisso, de alguma via do sistema nervoso que possa interferir, ou não se prova isso ainda? A questão neural é o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso simpático, parasimpático que fazem o trabalho ali da bexiga, né? Então, tem o detrusor, que a gente fala, né? O que é o músculo da bexiga, que é quando ele é contraído que envia, digamos, o xixi para baixo, né? Para a gente expelir. Essas alterações neurais, elas têm
como posso explicar assim, essas alterações ocorrem às vezes por traumas na região pélvica, na região sacral, e também alterações na micção. Por exemplo, assim, eu vou fazer xixi, mas eu tô com pressa, então eu vou cortar o jato de xixi, tá? Vou fazer bem rapidinho, ou eu vou acabar fazendo força para sair logo, né? E isso vai gerando alterações, vai gerando alteração tanto na musculatura, tá? E como o músculo ele só funciona por causa do nervo, né? Então, isso vai gerando essas alterações neurais, tanto do sistema simpático como parasimpático. É como se você fosse atrapalhando o processo natural, e isso vai se somando e pode gerar alguma alteração ali depois. Isso, porque como a gente tá sempre na correria, né? Então, a gente fica segurando, digamos, o xixi. Estou aqui segurando há um tempo já, agora tem um tempinho para ir fazer. Vou fazer, só que vou fazer com pressa. Ou às vezes levo o celular junto no banheiro, né? Não presto atenção no que eu estou fazendo, não esvazio completamente a bexiga, então vai ficar um resíduo de xixi ali. Isso vai gerando alterações. A próxima vez que eu vou no banheiro, a minha bexiga ela já vai pensar, ela não vai me esvaziar por completa, né? Já vou segurar um pouquinho aqui, porque ela sempre faz isso. Então, isso vai, com o tempo, vai acumulando, né? Vai acumulando. Então, é por isso que talvez a incontinência nas mulheres apareça com mais frequência depois de gestação, porque durante a gestação a gente tem todo um processo hormonal ali também envolvido, né? Para quem já foi mãe, eu já fui mãe, os 3 primeiros meses você não tem nada muito pesado em cima da sua bexiga, mas você tem um processo hormonal que força você a ir no banheiro o tempo inteiro, né? E aí depois, claro, tem o peso do bebê em cima da tua bexiga, que você não comporta mais todo o xixi que você tinha antes. O que eu senti? Que depois de alguns anos já, ainda assim, parece que eu tinha aquele senso de urgência. Eu não conseguia segurar tanto xixi, ou a capacidade da minha bexiga não estava completa, pelo menos é o que eu senti, e que eu precisava ir com uma frequência que antes não era. Então, é por causa desses fatores todos que, geralmente, depois da gestação é que vai acontecer com mais frequência na mulher? Isso. É por questão, assim, a bexiga, ela é um órgão flexível, né? Então, ela tem a capacidade de aumentar e diminuir. Durante a gestação, o bebê, ele vai espremendo a bexiga. Então, ela vai ficando menorzinha ali embaixo. A capacidade de xixi, de ml ali dentro, vai diminuindo, porque o peso do bebê vai esmagando, e isso não permite que ela se expande. Então, se a capacidade da bexiga é de 350 a 400 ml, durante a gestação, ali, com o passar das semanas, isso diminui. Então, 250 ml, um exemplo, né? Depois o teu corpo se automatizou para isso. Tá? Então, a cada 250 ml vai te dar um alerta, Júlia, vai para o banheiro. Depois da gestação, o teu corpo precisa de um tempo para se adaptar. A tua bexiga vai voltar ao tamanho normal. Então, até o teu corpo se acostumar novamente com o tamanho normal da bexiga, você vai ter ainda essa urgência. Tá? Mas tem que ter um cuidado. É como se fosse um tratamento comportamental. Você precisa deixar a tua bexiga se encher um pouquinho, sentir que ela está cheia, aí espera um pouquinho, né? Aí depois você vai ao banheiro para ela conseguir voltar ao tamanho normal. É mais por comportamento de novo, né? Isso. Porque assim, se você for a cada pouquinho que você sentir, tô com vontade de fazer xixi, você vai ficar indo. Então, condiciona a fazer daquele jeito depois também, né? Você vai ficar com essa urgência. Então, como comentei, cada 250 ml você vai estar indo, não vai deixar ela voltar. Você tem que reensinar o seu corpo, na verdade, depois disso. Olha que interessante. Falando em gestação e tudo mais, uma das reclamações também das nossas alunas, e eu acredito que de boa parte das mulheres que já teve filho, é sobre a diástase abdominal. Então, o que pode levar a você não voltar essa musculatura, essa região ao normal depois de uma gestação, e se isso também pode interferir, ou se tem interferência na questão da sóleo pélvico, da segurança e tudo mais. Então, a diástase, ela é, digamos assim, fisiológica. Ela é esperada, né, durante a gestação para comportar ali. Tem que acontecer, na verdade, né? Para o bebê ficar bem posicionado ali dentro, para as vísceras, né? Então, o que pode fazer com que a diástase não se feche, né, após gestação? É o sedentarismo. Então, eu ter durante a minha gestação, é necessário que a paciente ela se mantenha ativa.
faça exercícios, tenha uma boa contração dessa musculatura abdominal, né? Então, às vezes, as gestantes pensam, eu tô gestando, não posso trabalhar meu abdômen, né? Não, tem que trabalhar o abdômen tem que estar forte. Existem várias maneiras Isso, de você várias maneiras, não é um né? abdominal, né? Não vou fazer um abdominal tradicional ali para fortalecer. Então, existem diversas maneiras para fortalecer essa musculatura, que aí após, tem um tempo, né? Tem um tempo ali para o teu corpo voltar ao normal, após a gestação, e essa diástase se fechar, né? Quanto seria esse tempo? 6 meses, 1 ano? Então, depende muito, assim, de como é a vida dessa paciente antes da gestação, né? Como ela se comportou durante a gestação, se ficou ativa, não ficou inativa, quantos quilos ela ganhou também durante a gestação. Mas em torno de 6 meses. Em torno de 6 meses. Por isso que é importante passar por uma avaliação, né? Tanto antes da gestação, durante a gestação e também no pós-parto. Então, para a gente estar avaliando como está indo essa musculatura, como está se comportando o corpo, né? E, por exemplo, assim, passou 1 ano da gestação, eu percebi que ainda existe uma folga ali, né? A gente tem um teste para fazer e a gente espera que não tenha pelo menos 2 dedinhos ali. Se tem mais de 2 dedinhos, acho que é essa, né? O testezinho. Se tiver mais de 2 dedos ali, você precisa procurar ajuda, porque provavelmente essa musculatura, essa faixinha, ela não fechou. Quais seriam os cuidados? O que eu consigo fazer depois e o que isso pode me prejudicar? Porque, querendo ou não, fica uma fenda, né, aberta ali no meu abdômen. Em que sentido que isso pode me prejudicar ou se isso não vai me prejudicar? Isso. Então, a diástase, a gente considera ela patológica, que ela vai trazer algum prejuízo para a minha saúde a partir de 3 centímetros, né? Então, a partir de 3 centímetros, a gente precisa, mais ou menos uns 2 dedinhos e meio, 3 dedos, né? Então, a gente precisa tratar. Os prejuízos que isso pode causar? Principalmente a dor lombar, porque a gente perde essa sustentação, né? Então, essa região do abdômen e da coluna é como se fosse uma cinta. Eu preciso ter essa parte estável para todos os meus movimentos. Praticamente todos os movimentos que eu faço, tanto com braço como com perna, eu ativo essa região. Só que se eu tenho um espaço entre esses 2 músculos, aqui no meio a gente tem ainda, digamos assim, a fáscia, né? Que é uma aponeurose. Eu tenho que ter um cuidado porque eu fico suscetível das minhas vísceras virem para frente, né? Então, tenho que ter um cuidado com as herniações, tenho um cuidado durante... eu tô com uma diástase, vou trabalhar abdômen, né? Vou fazer um abdominal, o tradicional, para fechar. Não vai fechar. Então, tem que ter muito cuidado ao realizar os movimentos, ao realizar os exercícios. Por isso, como comentei, é muito importante a mulher passar por uma avaliação para estar avaliando essa região, tanto do abdômen como pélvica, porque a diástase interfere também no assoalho pélvico. Então, um fator de risco para desenvolver alguma alteração no assoalho pélvico, seja incontinência ou qualquer outra alteração, é a diástase, porque eu vou ter esse aumento da pressão dentro do meu abdômen e o aumento da pressão empurra como se fosse o assoalho pélvico para baixo. Tá? E então, a gente tem que lembrar que está tudo conectado, né? Isso. Essa musculatura pélvica de baixo, essa redinha, né, que segura os órgãos, ela está diretamente conectada, transverso do abdômen, né, que é o músculo que faz a cinta ao redor da cintura, e a musculatura de fora, que são os retos abdominais, né, é nessa musculatura que abre. Então, às vezes as meninas pensam, mas tá aberto e tal. Tem que trabalhar a musculatura mais interna, que está toda relacionada, né? Ela está toda interligada. Dentro da educação física, a gente tem trabalhos bem específicos para isso também. Só que, às vezes, nós não conseguimos atingir tanto essa musculatura porque as meninas acabam nos procurando muito tempo depois. Então, a nossa intervenção ela acaba ficando insuficiente. Não que não resolva, resolve muito porque a gente faz um trabalho bem direcionado. Mas se demora muito para vir, se ficou sedentária por muito tempo, eu não sei se existe um fator genético associado a isso ou não, mas chega na nossa mão, às vezes a gente não é insuficiente que o nosso trabalho aconteça. Então, a gente precisa encaminhar para alguém que faça algo bem específico, que trabalhe toda essa região de baixo também, junto com o transverso, para que a gente consiga trazer
trazer de volta, né? Isso. Essa região ali do abdômen é como se fosse, imaginar um balão, né? Se eu apertar o balão para baixo, ele vai vir todo para baixo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, já aproveitando, assim, o assunto de diástase, algumas gestantes, puérperas, né? Elas vêm para o consultório e falam sobre, eu quero fazer avaliação, né? Para ver se eu tenho a diástase, enfim. Mas eu usei a cinta pós-parto, então eu acho que eu não tenho. Então, assim, a cinta pós-parto também não é indicada. Tá? Ainda existe isso? As pessoas ainda existem? Existe, isso. Não é indicada, porque acontece bem isso como um balão mesmo. Então, é uma muleta, na verdade, né? Isso. A gente precisa que a musculatura funcione. Então, se eu usar a cinta, eu vou estar reprimindo o meu músculo. É a cinta que vai estar fazendo o trabalho. Mas é um trabalho que não é eficaz, porque ao invés da cinta estar ali fazendo, digamos, essa sustentação, ela está só fazendo um falso trabalho. Ela está, na verdade, aumentando a pressão dentro do meu abdômen, né? Porque ela está apertando e está empurrando ali bexiga, intestino e o útero para baixo. Então, a minha musculatura pélvica fica prejudicada. Mais flácida ainda, mais frouxa, né? Isso. E ao invés do meu abdômen trabalhar, já ficar ativo, né? Para essa diástase já ir, digamos, se fechando, eu vou estar deixando ele ali descansando. Deixa a cinta trabalhar fazendo essa estabilização. Aí, quando tira a cinta, o abdômen solta. Então, a diástase, ela vai além dessa parte estética. Me vem sempre a imagem do Homer Simpson, quando ele solta a barriga. Fica lá. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, a gente precisa da ativação muscular. Particularmente, eu não gosto da cinta pra nada. Eu sei que no meio do fitness tem muitas meninas que usam pra treino, tem muitas meninas que usam pra afinar a cintura. Eu tenho exatamente essa opinião. A cinta, ela está tirando a função da minha musculatura. Tudo que eu usar para tirar a função do meu músculo não vai me ajudar, vai me prejudicar. Então, tanto no trabalho postural, que é uma coisa que a gente faz bastante, quando a gente trabalha muito com postura, a gente trabalha muito essa região aqui, porque a gente precisa gerar consciência. Eu acho que é o aprendizado de como eu estou posicionado que vai fazer com que eu controle essa musculatura. Então, tudo que eu usar como uma muleta, vamos dizer assim, para melhorar algum aspecto muscular, eu não estou, na verdade, fazendo o trabalho muscular. Eu estou tirando o trabalho dele. Então, o trabalho de gerar consciência sobre o que está acontecendo ali. E é muito difícil. Eu tenho uma grande dificuldade em conseguir fazer os alunos, né, as meninas, homens também, terem a consciência, porque exige um conhecimento do corpo muito grande. Você conseguir sentir aquela região trabalhando, né? Agora você sente aqui. Realmente, às vezes, a pessoa ela não tem coordenação intramuscular, né? E essa conexão entre cérebro e aquele músculo para gerar essa contração. Então, eu preciso de um passo a passo e eu preciso de tempo, porque às vezes vai demorar alguns meses até que eu adquira a consciência de que eu estou contraindo essa região. Algumas meninas, elas desistem. Fiz 1, 2 vezes, eu não consigo controlar. Isso é um treinamento também, eu preciso de tempo, repetição. O meu corpo, ele só vai ficar especialista, ele só vai aprender algo a partir da repetição. Quando eu tenho que voltar, ou eu tenho que devolver capacidade, né? Eu falo dessa forma. Eu tenho que devolver capacidade para um músculo, eu preciso repetir aquele mesmo estímulo até que eu gere um caminho para o meu cérebro. E aí, assim, eu gerei um aprendizado. Eu acredito que essa questão de acionar assoalho pélvico é exatamente assim. Não vai ser em 1, 2 repetições, eu vou ter que fazer várias vezes. E eu vou ter que levar isso ao longo dos anos, ao longo da vida. Também não vai ser só por um período. Né? Por um período eu fico capaz, de novo. Mas eu preciso gerar a manutenção disso depois. Dentro do treinamento é exatamente assim. Eu não vou fazer um trabalho para a região abdominal e em 1, 2 vezes eu vou ficar hábil, capaz de fazer aquilo ali. Eu vou ficar hábil dentro de um tempo, mas se eu parar de fazer aquilo, eu vou perder a capacidade de novo. Então, é algo que eu tenho que levar para a minha vida, não somente para um período, né? Isso. Quando as clientes chegam no consultório, por exemplo, uma cliente de 35 anos, né?
Aí eu questiono, nesses 35 anos, digamos, quantas vezes, em quanto tempo você trabalhou essa musculatura? Não, eu nunca trabalhei. Então, uma alteração, digamos, já que uma queixa, né, dessa disfunção já há 3, 4 anos que ela apresenta, não vai ser, por exemplo, em 2, 3 sessões que nós vamos conseguir resolver o problema, né? É a repetição, como tu comentou, Julie. O nosso corpo, então, em 35 anos eu nunca trabalhei. É como andar de bicicleta. Não vai ser a primeira vez que vai conseguir já sair, né, pedalando quilômetros. A gente tem etapas. E quanto mais tempo eu esperar, quanto mais tempo eu tiver esse problema, maior vai ser o tempo de tratamento, digamos, né? Tô já apresentando ali as queixas há 5, 6 anos. Então, quanto mais cedo a gente conseguir ativar essa musculatura, quanto mais cedo, mais precoce for o tratamento, mais rápido ele é. E tem que fazer o tema de casa também, né? Tem que fazer o tema de casa. Não vai ser só na sessão que você vai ter que fazer as coisas, né? Isso é imprescindível. Eu sempre deixo muito claro para as pacientes. É um trabalho, assim, de uma via dupla, né? Elas vêm para o consultório 2, 3 vezes na semana, né? Dependendo ali da queixa da disfunção. Mas, durante a semana, então, elas ficam praticamente, se a cliente vem 3 vezes na semana, né? São 3 horas que ela vai ficar na semana comigo. E o restante das horas, né? Eu preciso que esse trabalho continue. Então, elas têm um tema de casa, né? Minhas pacientes sabem, tem que fazer em casa. Tem que fazer, não dá para... Porque é a repetição que te leva à excelência, né? Então, a gente precisa dessa ativação. Não posso ficar só com o trabalho no consultório. Como tudo, né? Como tudo que a gente vai tentar, como tudo que a gente quer melhorar, a gente precisa de repetição. A gente fala lá a mesma coisa com a questão do exercício. Às vezes você vai fazer exercício 2 vezes por semana e você quer um resultado absurdo. Não, você vai ter que fazer tema de casa, você vai ter que fazer algumas coisas fora dali, porque a gente tem que gerar adaptações. Quanto maior o problema, maior o trabalho para resolver o problema. É basicamente nesse sentido. E é algo que tem que ser, a gente fala para sempre, né? Tô com uma queixa de incontinência, veio, tratou a incontinência, não perde mais xixi. Ótimo. Agora, nunca mais vou contrair, nunca mais vou trabalhar essa musculatura. Precisa manutenção, né? Precisa manutenção. Porque senão, daqui a um tempo, vai perder essa automatização de novo dessa musculatura, vai gerando alterações, vai apresentar de novo o problema, né? E me fala um pouquinho assim, conforme o tratamento vai andando, eu sei que isso tem uma mudança muito grande na vida pessoal das meninas que você trabalha lá. O que elas relatam para você assim? Vai melhorando o que na vida pessoal delas depois que elas conseguem ter essa melhora no quadro da incontinência? Então, principalmente a autoestima, né? A autoestima é muito... quando as clientes chegam, elas já chegam assim, mais reprimidas, né? A parte psicológica. Muitas das vezes, em questão de esporte, perda de urina no esforço, elas acabam trocando atividade. Por exemplo, eu adorava fazer funcional, digamos, né? Mas sempre que tinha a cama elástica ou tinha que pular no step, pular corda, eu acabava perdendo. Agora eu troquei, tive que fazer uma diferente atividade por causa da perda. Então, elas já trocam a atividade que gostam por causa da perda, né? Já está fazendo uma outra modalidade. Então, tem a parte digamos, estética, assim, né? O medo de estar perdendo de novo, né? Então, já usa uma roupa mais escura ou já fica com o absorvente diário, né? O protetor diário o tempo todo, com medo de perder. Então, o que não é nada interessante, inclusive, né? Usar protetor diário. Então, o protetor, ele não vai tratar a incontinência, né? Então, ele só vai, digamos, mascarar ali. E para a questão da saúde íntima, é extremamente ruim. Ele abafa muito essa região, vai causar outras alterações, né? Então, a maior mudança na parte pessoal é a questão da qualidade de vida e a autoestima. É o que mais a gente consegue ver, assim, de ganhos, né? Isso melhora consideravelmente a vida, né? A gente trabalha, quem é educador físico, a gente trabalha muito, ali no DNA, principalmente, a gente trabalha muito com a questão da autoestima. Tanto que a nossa missão como empresa é
devolver e reequilibrar isso na mulher, né? Na mulher e em todas as pessoas que a gente atende. Então, a nossa grande missão é devolver a autoestima para as pessoas. A gente colocou isso como uma meta de empresa e de todo mundo que trabalha ali dentro. O que a maior parte das pessoas não entende em relação à autoestima é que a autoestima ela não está relacionada à parte de fora, né? Ela está relacionada a como eu me vejo, a como eu me acolho, como eu me aceito, né? É a minha aceitação, é o meu entendimento sobre a minha importância no mundo que eu vivo. E realmente o que vem de fora afeta muito a autoestima da mulher. Então, ter vergonha disso ou ter medo do preconceito quanto a isso é um fator muito forte. Só que ter preconceito quanto a isso faz ela se fechar, faz ela não falar sobre isso. E 70% dos casos, né, 70% das mulheres têm algum tipo de incontinência. Então, é algo muito comum, que a gente quase não ouve falar. E se isso afeta tanto a autoestima da mulher, essa é uma segurança. É a segurança dela com questão do corpo dela, de ela ter liberdade para fazer as coisas que ela quer. Acredito que isso afete muito a vida sexual também, porque algumas meninas relataram para nós de escape de xixi durante o sexo também. Então, isso vai contaminando, vamos dizer assim, vai fechando aquilo, e a autoestima da mulher vai embora. Então, o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, porque você aceitar que você tem isso e você não ter vergonha disso, porque é super comum. Com certeza, alguém que você conhece também tem, mas não fala, né? E você procurar ajuda quanto a isso. Então, tem a fisioterapia que trabalha especificamente com isso. A educação física também trabalha com isso. Apesar de relatar escape durante o exercício, se você direcionar bem o exercício, ele vai contribuir também de alguma forma, né? Então, a autoestima da mulher ela vai mudando no sentido dela se sentir melhor com ela, com o corpo dela, com as limitações dela, entender que ela pode melhorar em cima disso, né? E entender também que tem alguém que vai ajudar ela nesse sentido, né? Isso. Essa questão emocional, né? É bem como tu comentou, Julie. As pessoas elas sentem vergonha. Às vezes elas não comentam nem para o médico, né? Consultam com o ginecologista, mas tem vergonha de falar que está perdendo. Então, isso só vai, digamos, atrasando ali o tratamento, né? Exatamente. E tem muita questão envolvida, assim, com a parte sexual. Então, se eu tô perdendo o xixi, né? A pessoa já fica com medo de estar cheirando, né? De ficar com aquele cheiro de xixi. Então, às vezes, ela evita lugares, assim, que tem muitas pessoas para não ficar muito próximo, né? Muito próximo das pessoas. Já sai pensando assim, tem banheiro lá, será que eu vou conseguir sair para fazer xixi? Acho que eu já vou fazer xixi agora. Aí quando eu chego lá eu já faço xixi também, né? Fica cada pouquinho indo para evitar aquela perda. Então vai gerando uma série de alterações. E na parte sexual também. Na parte sexual, se eu não estou bem com o meu corpo, se eu sei que estou perdendo xixi, estou com medo de estar cheirando xixi. Então, durante a relação sexual, eu ainda corro o risco de estar perdendo o xixi, eu não vou querer fazer, né? Então, essas alterações vão acontecendo e vai virando, digamos, uma cascata ali, vai gerando outras alterações. E isso pode afetar a questão da vontade mesmo, da libido da mulher, dela ter vontade de ter relação? Pode sim. Essa questão do desejo, né, e libido, ela é multifatorial, tem muitas coisas assim envolvidas, né? Mas a parte de incontinência afeta sim, a pessoa fica receosa, né? Então, vou fazer xixi, digamos, antes da relação. No meio da relação não vai fazer, né? Porque senão não tem como sair, não volta. Mas durante a relação corre o risco de estar perdendo, né? Porque na penetração, se essa musculatura ali não tem essa contração, não está conseguindo segurar a uretra fechada, se eu tiver urina na minha bexiga, vai perder. Na verdade, é um ciclo, né? Eu não consigo, a incontinência me gera vergonha às vezes, né? E eu fico mais receosa de tudo. Mexe na autoestima, que mexe no fator emocional, que pode sim afetar ainda mais, né, a parte da incontinência. Então acaba que é um ciclo que se retroalimenta, né? E se eu não cuidar disso, a tua imagem, né, a minha autoimagem, enfim, ela vai cada vez ficando pior.
porque você tem que reconstruir tudo aquilo. Então, quando a gente mexe com a parte emocional, a gente está construindo uma imagem da gente, né? Então, a minha emoção, a forma com que eu me vejo, só eu me vejo. E quando eu preciso reconstruir essa imagem, também é um trabalho. Então, não é somente ir ali e tratar do fator físico, né, da incontinência. O fator físico, que é a contração muscular, de eu voltar a ter capacidade de contrair, é um dos fatores. Eu tenho que depois começar a tratar a minha imagem corporal, a minha visão sobre mim mesma. Então, eu tenho que construir todo o meu aspecto emocional ao redor, de novo. Porque se foram 5 anos, por exemplo, desse jeito, que nem você relatou, né? São 5 anos que eu construí uma imagem minha, que eu tenho uma versão minha. Quando eu trato o fator físico, eu vou ter que fazer também um trabalho emocional e psicológico para reconstruir a minha imagem. E isso pode demorar um pouco mais. E eu vejo que também pode afetar na parte física. Talvez eu vou ter mais trabalho para conseguir voltar a ter capacidade ali, se eu não for tratando o meu fator emocional junto. Então, eu preciso tratar tudo. Eu vejo que é um grande desafio para quem trabalha com isso, porque às vezes você vai ter que fazer mais a parte física e você vai perder um pouco o braço da parte emocional. Mas no teu caso, tu vai ter que trabalhar tudo junto, né? Eu entendo que você tem que fazer esse trabalho bem completo com a mulher, né? Sim, tem questões, tem casos que a gente trabalha assim digamos, numa equipe multi, né? Então, tem a parte do educador físico, a paciente ali, ela faz a atividade física, vem para físio, mas também vai para o fator ali psicológico, né? Ela faz o acompanhamento com a psicóloga também, quando são casos assim mais crônicos, né? Então, é um trabalho multiprofissional. E é interessante que a paciente também entenda tudo isso, né? Isso. É muito importante ter a gente faz uma explicação, né? Então, da forma mais didática possível, mas ela tem que ter um tratamento que ela faça adesão, né? Então, é muito importante ela compreender e ver a importância de todos esses profissionais estarem trabalhando em conjunto pro quadro dela, né? Pro quadro dela. E uma coisa importante também a se falar, né? A gente falou bastante de fatores de risco, né? E tudo. Então, serve como um alerta também que o sedentarismo, ele é um dos grandes fatores de risco. É algo que a gente fala muito no DNA. Enfim, a gente trabalha com exercício, né? A gente levanta a bandeira de sermos ativos. O sedentarismo é um fator de risco para inúmeras doenças. Saiu há poucos dias agora mais um dado, né, da Organização Mundial da Saúde de quanto as pessoas sofrem por serem sedentárias, né? O risco de muitas doenças. Só que parece que você falar que sedentarismo causa doença não é mais nada, não mexe com ninguém, né? Teve um questionamento que a gente conversou. Parece que você falar que você tem que se exercitar para ser saudável não muda. Não impacta mais, não impacta, né? Como isso é forte, você falar que, não tenho problema com a minha saúde, vou ficar sedentário mesmo porque o fator saúde para mim não é importante. Parece que é isso que as pessoas estão encarando, né? Só que o fator sedentarismo, quando você começa a mexer em casos bem específicos, como é esse, né? Tipo, o sedentarismo vai levar você a ter uma chance maior de ter incontinência urinária. Ponto. Então, se você vai começar a sentir isso, você vai realmente sentir que, peraí, eu fui sedentário uma vida inteira, então agora eu estou colhendo os frutos disso. A gente sempre vai colher os frutos no decorrer do tempo, nunca em curto período, sempre em longo período. Então, o sedentarismo como um fator de risco muito grande para a incontinência também, além de outras tantas doenças, obesidade e sobrepeso, também como um fator de risco para a incontinência. E lembrar que homem também tem incontinência, não é só mulher, né? Então, são duas coisas que a gente, que é educador físico, fala muito, que estão associadas a um problema muito sério da saúde feminina, que atinge muitas mulheres. Alimentação ruim, que já vem junto também, que a gente sabe que toda a parte de intestino, né, que afeta ter uma alimentação ruim, também vai prejudicar isso. E você ter a tua autoestima, a tua autoimagem preservada ou sendo construída, que também vai interferir, que a parte emocional interfere muito. Para você ver como esses fatores que estão todos entrelaçados, eles podem te ajudar. Quando você junta todos eles,
o quanto isso pode trazer de benefício para a sua vida, né? Porque se algo ruim é algo que te prejudica, se você une todos esses fatores, o quanto isso pode ser benéfico para você. E é um trabalho multidisciplinar, não é o trabalho de uma pessoa só, né? Isso. Então, quando a gente junta todos esses fatores, tanto pensando pelo lado bom como pensando pelo lado ruim, né? Então, se eu juntar todos para o lado ruim, isso pesa muito para o meu corpo, né? Demais. Mas pensando pelo lado bom, o quanto de benefício eu não vou ter, né? Como tu comentou, Júlio, o sedentarismo, ele traz uma série, digamos, de alterações para o nosso corpo. E os músculos, o nosso corpo, ele foi feito para ficar em movimento, né? Exatamente. Claro, dentro de uma dose, né? Mas a gente precisa se movimentar. A função do músculo é ter movimento, ele precisa estar funcional. E eu só deixo essa musculatura boa, funcional, movimentando ela. Eu sempre falo assim, a gente evoluiu como ser, eu sempre falo isso, né? Que a gente evoluiu como ser humano por causa do movimento. A gente tem um cérebro desse jeito, pensante e com capacidade, porque no decorrer do nosso processo de evolução, a gente se movimentou e usou do movimento para ficar mais inteligente. O que a sociedade moderna trouxe foi a gente, com todos esses músculos, todas as articulações, parado, né? A sociedade moderna nos deixou parados. Então, a gente não vai colher isso em 2 anos, 3 anos. A gente vai colher isso em 10, 20 anos parados, todos os malefícios da falta de movimento. Vocês, fisioterapeutas, trabalham muito com essa questão da reabilitação de movimento e de dor, porque vocês veem o quanto o sedentarismo prejudica a nossa capacidade de movimentar. A gente que é educador físico trabalha com a prevenção. A gente quer que as pessoas se movimentem para que elas não adoeçam, porque não tenho doenças do sistema físico. Só que o exercício ele traz os benefícios do nosso sistema psicológico, né, emocional também. Então, quando a gente fala em saúde da mulher, principalmente, eu levanto a bandeira do exercício físico porque eu sei quanto que o benefício do exercício não só para a parte física, e lembrar que a autoestima não é relativa à parte física de forma alguma, não é o meu corpo que faz com que eu tenha uma autoestima, é a minha cabeça, a minha parte emocional, é como que eu vejo o meu corpo, né? Se eu aceito o meu corpo do jeito que ele é, se eu vejo ele como uma ferramenta boa para mim, se eu estou satisfeita com ele, isso é relacionado à autoestima. Então, eu trabalhar o meu corpo faz com que a minha mente mude, faz com que o meu emocional mude, que faz com que o meu corpo mude também. Então, é uma via dupla, né? As duas coisas se alimentam. É além da estética, né? Muito, muito além da estética. Então, eu queria que você finalizasse, que você falasse o que você enxerga como algo importante para as meninas. Qual é a orientação, qual é o cuidado, qual é... Então, conselho, né? O conselho, a dica que eu posso deixar. Que o movimento realmente ele é necessário, muito importante para o corpo, né? Mas de todas ficarem atentas aos sinais que o corpo dá, né? Então, assim, se você já perdeu, seja lá uma gotinha, um jato ou qualquer outra alteração que você sinta nessa região, que não é só a perda, digamos, uma dor pélvica, ou algo relacionado a essa região, de procurar um profissional. Não deixe esse problema ir aumentando, né? Vai passando o tempo. Então, ficar atenta a essa região, atenta aos sinais que o corpo dá e procurar um profissional, tá? Não abandonar a prática esportiva, né? Por causa dessas alterações e realmente buscar a ajuda se necessário. Na verdade, o tratamento ele vai sendo feito com as duas formas. Das duas formas, isso. Não é o abandono da atividade, né? Não é o abandono do exercício que vai resolver o problema, né? Então, a gente precisa trabalhar junto. Tanto que durante o tratamento da alteração, eu sempre peço para a paciente continuar com os exercícios, né? Com, digamos, a academia. Alguns exercícios precisam ser modificados para ela, mas não abandonar a prática, porque o exercício, a série de benefícios que ele traz,
é muito maior, digamos, do que as alterações que ele pode causar, né? Então, sempre que a gente pode, a gente vai trabalhando com mudanças, né? Modificações. Mas a dica, então, no geral mesmo, é de cuidar, ficar atento às alterações que essa musculatura pode apresentar e aos sinais que o corpo está dando. E acho que também deixar o recado que, não, indiferente de qual é a situação, né? Se já faz muito tempo, se já faz pouco tempo, enfim, que tem um tratamento para isso, que tem uma solução para isso, né? Então, se já está numa forma grave, talvez, né? Porque existe uma alteração mais grave, que tem tratamento, que você pode conseguir solucionar aquele problema ali com a ajuda do profissional certo, né? Então, eu quero agradecer imensamente a tua participação, a gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo. Tenho certeza que essas informações serão extremamente utilizadas pelo nosso público, para quem nos acompanha, e que bom que tem profissionais que entendam, que tratem isso, e que as meninas não fiquem com vergonha, que elas busquem informação, né? Para nós foi muito bom, então agradeço imensamente a tua disponibilidade para vir para cá. Eu que agradeço. Agradeço o convite e espero poder ter ajudado com as informações, né? Com certeza ajudou, com certeza. Será muito bem-vinda para uma próxima, para a gente falar um pouco mais, que ainda tem assunto para isso. Obrigada. Gente, muito obrigada por assistirem. Eu espero que tenha contribuído com vocês. Nos vemos na próxima. Até mais.